Ok, imagine que você está nos Balcãs e começa a dirigir de Sarajevo até Sófia, depois para Tirana e ainda mais ao sul até Atenas. E tudo isso acontece sem sair do país. Parece loucura, né? Quão grande teria que ser. Algo parecido com o primeiro Império Búlgaro? Talvez, mas não seria um só país. Na verdade, seria a união dos países dos Balcãs em uma federação. Para ser justo, havia diferentes níveis para isso. Uma proposta era anexar a Albânia à Iugoslávia, outra incluía a Bulgária, conectando o Mar Adriático ao Mar Negro. A mais ambiciosa pretendia incluir Romênia e Grécia, concretizando a unidade balcânica. A ideia surgiu em 1947, logo após a Segunda Guerra, quando a maioria desses países era comunista e integrava o Comintern. Era uma união comunista da época. Hoje isso parece loucura. Se há um lugar para não tentar forçar uma união, são os Balcãs. Por isso, muitas vezes foi chamada de barril de pólvora da Europa, especialmente no século XX. É o maior centro de ultrapatriotismo e ódio ao vizinho, mas e se isso acontecesse? Os Balcãs exemplificam um local onde as pessoas têm muitas semelhanças, mas também diferenças marcantes. O termo Balcã origina-se de uma palavra turca que significa montanha. Acabou simbolizando não só a geografia acidentada, mas também momentos políticos complexos e violentos. É um cruzamento entre leste e oeste. Os Balcãs foram moldados por séculos de impérios, otomanos, Habsburgos no norte e intervenções ocasionais dos russos. Esses impérios deixaram religiões, línguas e identidades étnicas distintas. No século XIX, com o nacionalismo em ascensão na Europa, os Balcãs tornaram-se um dos principais e mais instáveis campos de teste. O fim do Império Otomano permitiu o surgimento de novos estados-nação como Sérvia, Bulgária, Grécia e Romênia, com disputas territoriais e rivalidades históricas. Essas tensões causaram as Guerras dos Balcãs, 1912 a 1913, e violências nas duas guerras mundiais. Apesar das divisões, havia sinais de unidade. A dominação imperial, afinidades linguísticas e a luta contra a ocupação na Segunda Guerra Mundial motivaram apelos por cooperação regional. Essas ideias de federação balcânica surgiram no século XIX, especialmente entre socialistas e anarquistas, como o búlgaro Blagev e o iugoslavo Dmitri Tukovic. Idealizavam uma estrutura federalista além do nacionalismo. Essas ideias ficaram mais teóricas, ofuscadas por guerras, grandes potências e governos nacionais, mas seguiram como ideal político para intelectuais de esquerda. Nos anos 1940, elas se fortaleceram com os movimentos comunistas que surgiram após a Segunda Guerra Mundial, principalmente na Bulgária e Iugoslávia. Vamos voltar à época em que a ideia começou a ser discutida, no século XIX, quando os debates começaram pouco depois. Na década de 1920, a Federação Comunista dos Balcãs foi criada como um ramo da Comintern e passou a ser uma das defensoras mais ativas dessa visão. Curiosamente, sua sede ficava em Viena, distante dos Balcãs, mas na capital do império que controlava a região na época. A federação visava apoiar movimentos de libertação nacional, combater o nacionalismo e unir os Balcãs sob uma bandeira socialista. Ela enfrentou muitos obstáculos, atuava em ambientes hostis e lidava com estratégias variáveis da Comintern de Stalin. Frequentemente, priorizavam interesses diplomáticos soviéticos em vez da revolução local. Além disso, os comunistas estavam divididos. Iugoslavos queriam liderar a federação, búlgaros exigiam igualdade e gregos e romenos estavam focados em conflitos internos. E por isso era um desafio bastante difícil. Apesar disso, a ideia sobreviveu em grupos clandestinos e ganhou legitimidade em 1945, quando regimes apoiados pelos soviéticos assumiram o poder na região. O principal desses regimes era a Iugoslávia, que buscava expandir sua influência regional como líder de uma possível união.
No centro de tudo estava Josip Broz Tito, figura imponente da Iugoslávia pós-guerra e ex-soldado austro-húngaro. Militante comunista experiente e líder do movimento de resistência mais bem-sucedido na Europa ocupada. Tito saiu da Segunda Guerra Mundial com legitimidade única nacional e internacionalmente. Seu movimento de partisans libertou a Iugoslávia quase sem ajuda externa e iniciou uma revolução socialista com raízes locais. Mesmo sem intervenção direta de Moscou, algo raro na Europa Oriental na época. Em 1945, Tito proclamou formalmente a República Popular Federal da Iugoslávia, uma federação socialista multiétnica composta por 6 repúblicas: Eslovênia, Croácia, Bósnia e Herzegovina, Montenegro, Sérvia e Macedônia. Na prática, era uma mini-união balcânica, com estrutura federal interna fundamental para a visão política de Tito. Ela foi projetada para acomodar as diversas identidades nacionais dos povos iugoslavos, e o modelo poderia ser expandido para incluir o restante dos países balcânicos. Porque as ambições de Tito iam além das fronteiras da Iugoslávia, ele se via como o líder natural da região dos Balcãs. Seu sucesso na guerra lhe deu prestígio entre os comunistas do sul da Europa, que o viam como exemplo. Tito via a guerra como oportunidade para uma nova ordem política nos Balcãs. Uma ordem em que antigas monarquias, fronteiras e rivalidades nacionais seriam superadas pela unidade socialista. Em 1946, a política externa de Tito mostrava claramente essa ambição. Ele apoiou movimentos comunistas na Grécia, fortaleceu laços com a Albânia e iniciou um processo de aproximação. A Bulgária tem fortes laços linguísticos, culturais e históricos com as repúblicas eslavas do sul da Iugoslávia, especialmente a Macedônia do Norte. Quero dizer, pergunte a qualquer grego, eles vão rapidamente dizer que a Macedônia do Norte não deveria usar um nome helênico, porque eles estão mais próximos de serem búlgaros. Para Tito, uma federação balcânica era mais que um ideal ideológico. Foi uma estratégia para consolidar a influência regional da Iugoslávia, fortalecer o socialismo no Sudeste e criar uma zona de amortecimento contra o Ocidente e a dominação soviética. Agora, se você pensar bem, isso seria basicamente criar um país totalmente novo a partir do nada. Apesar de muitos considerarem boa a ideia na teoria, na prática a situação era mais complexa. Bulgária e Romênia estavam na órbita soviética, enquanto Iugoslávia se mantinha à parte. Stalin tolerou a independência de Tito no início, acreditando que o alinhamento ideológico manteria a Iugoslávia próxima a Moscou. Após a guerra, a Iugoslávia era considerada um dos membros mais leais do bloco oriental. No entanto, as tensões logo surgiram. Tito adotou uma política externa assertiva nos Balcãs, às vezes sem consultar Moscou. Para Stalin, essas ações eram ousadas e inquietantes, mas alinhadas à estratégia soviética de consolidar o socialismo na Europa Oriental. Por outro lado, a atitude de Tito sugeria um precedente perigoso. Líder comunista atuando sem controle soviético, criando alianças próprias e possível bloco rival. As sementes da ruptura futura entre Tito e Stalin já estavam sendo plantadas. A Bulgária, como a Iugoslávia, foi ocupada pelo Exército Vermelho e teve sua monarquia derrubada com apoio soviético. Mas sob Georgi Dimitrov, sua liderança tinha fortes laços ideológicos com a Comintern e uma relação pessoal com Stalin. Ao mesmo tempo, Dimitrov tinha uma longa história de pensamento pan-eslavo e federalista balcânico, e estava ansioso para explorar laços mais estreitos com Tito. E assim, a ideia de uma federação iugoslavo-búlgara surgiu em um contexto geopolítico marcado por interesses concorrentes. A ambição de Tito, o idealismo de Dimitrov, a desconfiança de Stalin e a preocupação do Ocidente. O Acordo de Sangue de 1947 nasceria dessa mistura instável. Então, o que foi esse acordo? Em meados de 1947, a ideia já não se limitava a declarações ideológicas vagas ou panfletos revolucionários, ela havia se tornado um empreendimento diplomático sério. Os primeiros passos em direção à unificação foram cautelosos, mas deliberados. No início de 1947, os governos de ambos os países começaram discussões secretas sobre uma cooperação mais estreita. Essas conversas foram realizadas longe dos olhares atentos dos diplomatas ocidentais e, de forma crucial, com apenas uma participação limitada da União Soviética. Na primavera e verão daquele ano, as delegações iugoslavas e búlgaras intensificaram as trocas. Militares, planejadores e dirigentes do partido viajavam entre Belgrado e Sófia.
Essas visitas tinham tom de solidariedade fraternal, com discursos cheios de floreios sobre unidade eslava, internacionalismo e apagar fronteiras artificiais. Os governos minimizavam publicamente a unificação, sendo cautelosos, mas nos bastidores as conversas ficavam mais ambiciosas. Havia rascunhos de tratados de federação, planos econômicos e propostas para alinhar sistemas educacionais e padronizar a terminologia dos idiomas. Eles estavam preparando uma união formal e o palco já estava pronto para o acordo oficial. Em agosto, líderes iugoslavos e búlgaros se reuniram em Bled, nos Alpes eslovenos. O local era simbolicamente importante, longe das capitais de ambas as nações, mas ainda dentro da Iugoslávia. Se você quiser tirar algum simbolismo disso, o encontro foi amplamente divulgado na mídia iugoslava e búlgara. Ambos os líderes apareceram juntos em comícios, fizeram discursos conjuntos, posaram para fotografias e transmitiram a imagem de uma irmandade histórica sendo forjada. O real significado do evento estava no documento. Eles assinaram um acordo que, se aplicado por completo, mudaria radicalmente o mapa da Europa. Não era um tratado completo de federação, mas foi o primeiro passo. As principais medidas foram abolir vistos e controles de passaporte, criar fronteiras abertas, coordenar o planejamento econômico, promover acordos comerciais, projetos industriais conjuntos, integração de infraestrutura, cooperação militar e intercâmbio educacional e cultural. Compromisso mútuo de respeitar os direitos das minorias nacionais, especialmente macedônios na Iugoslávia e Bulgária. É uma declaração pública de apoio a uma futura união política sem data definida, mas foi o primeiro passo para a união plena entre Bulgária e Iugoslávia. O acordo foi celebrado com alegria, jornais saudaram a nova Irmandade Eslava, houve desfiles nas principais cidades e crianças aprenderam canções sobre a unidade balcânica nas escolas. Porém, nem tudo era harmonioso. Céticos nacionalistas de ambos os países temiam a perda de soberania, enquanto em Moscou, Stalin observava de perto e com crescente inquietação até que tudo desmoronou. 1948 foi um ponto de inflexão para o movimento comunista mundial. A unidade e solidariedade do socialismo pós-guerra foram substituídas por divisões pessoais e políticas. A ruptura central foi a cisão entre Tito e Stalin, a primeira e mais dramática do Bloco Oriental. A divisão ocorreu justamente pela tentativa de unir Iugoslávia e Bulgária, ao menos em parte. E então, a própria divisão foi o motivo pelo qual isso nunca chegou a acontecer. A cisão não ocorreu da noite para o dia. As tensões vinham se acumulando há meses. Stalin passou a desconfiar cada vez mais da independência de Tito. O líder iugoslavo não consultar Moscou sobre decisões externas importantes também prejudicou. Em março de 1948, Stalin enviou carta ao Comitê Central do Partido Comunista Iugoslavo, acusando-o de arrogância e de ignorar a experiência soviética. A carta exigia autocrítica e retorno à ortodoxia ideológica, mas Tito se recusou a ceder. Ele rejeitou as acusações de Stalin, defendendo o direito da Iugoslávia de seguir seu caminho. Em junho de 1948, a ruptura foi formalizada. A Iugoslávia foi expulsa da rede internacional de partidos comunistas sob orientação soviética. Por isso, outros países do Bloco Oriental, como a Bulgária, foram pressionados a romper laços diplomáticos e econômicos. O Partido Comunista Iugoslavo foi considerado herege e seus líderes, inimigos do socialismo verdadeiro. Isso teve efeitos negativos imediatos para o Acordo de Bled. A integração entre os dois países já era delicada e não resistiu à divisão. Stalin chamou Dimitrov a Moscou, repreendeu-o por seus erros e, apesar do compromisso de Dimitrov com a unidade eslava, ele teve que se submeter. A Bulgária suspendeu as iniciativas de unificação, reverteu os acordos de fronteira, cancelou projetos e ignorou o reconhecimento da minoria macedônia. O projeto da Federação Balcânica foi apagado da história. Livros didáticos búlgaros pararam de citá-lo, enquanto a propaganda iugoslava retratava a Bulgária como instrumento do stalinismo. Se você estudou em um desses países nos anos 50, provavelmente nunca ouviu falar disso. Para Tito, o colapso da federação foi um golpe pessoal e político. Ele via a Iugoslávia como núcleo de um novo socialismo multiétnico, internacionalista e independente. A divisão levou-os a mudar a política externa, adotando o não alinhamento e cooperando com o Ocidente. A Federação Balcânica acabou não por confronto dramático, mas por uma separação silenciosa entre dois países.
Mais de 70 anos depois, esse episódio segue esquecido na história, mas já não é censurado nos livros escolares. Você precisaria procurar ou ver este vídeo para saber que isso existiu. É louco pensar que isso quase aconteceu e imaginar e se tivesse dado certo. E se tivesse o mesmo fim que a Iugoslávia que conhecemos acabou tendo? Com países se separando e vários conflitos regionais resultando disso? Talvez seja melhor que a Federação Balcânica não tenha ocorrido, pois poderia haver mais guerras na região. O que você acha? Comente e obrigado por assistir. Obrigado aos meus apoiadores pelo apoio e até a próxima para mais conhecimento geral.